Olá, bem-vinda ao Ponto da Virada Online, nosso encontro aqui no YouTube para ajudar você a descobrir o seu propósito e se tornar líder de si mesma. Você já deve me conhecer, meu nome é Fabiola Saqueto. Eu sou mentora de mulheres, trabalho há mais de 15 anos com comportamento humano e é uma alegria para mim estar dividindo um pouco do que eu sei aqui com vocês agora no mundo online. Estamos chegando aqui para ajudar a transformar a vida das pessoas. Por que ponto da virada? O que vamos ver aqui nessa nossa conversa? O ponto da virada é um curso que eu montei, mas na verdade ele é um método. Ele é um método onde eu reuni as minhas melhores práticas, os melhores exercícios, muito da minha experiência ao longo de tantos anos, não só com a transformação que eu tive, mas que eu pude ajudar as pessoas que passaram por mim como minhas clientes a também terem na vida delas. Eu transformei isso num método porque eu tenho um propósito já muito claro na minha vida há algum tempo, né? E chegar aqui agora fortemente no online com o ponto da virada é um grande passo que eu estou dando em relação a esse meu propósito. Eu me propus já há muito tempo a ser um canal de levar conhecimento e ajuda para transformar a vida das pessoas no que tange ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu realmente acredito que investir no que envolve os saberes técnicos de toda a profissão é fundamental para você se tornar brilhante, diferenciado, mas eu tenho muita certeza que o que faz uma pessoa ficar agarrada ou deslanchar na vida é o quanto de empoderamento ela tem, o quanto que ela controla, que ela administra o mindset dela, né, a consciência dela. Administrar o conteúdo da sua consciência é o grande poder que você tem. E já há alguns anos eu trabalho com isso, então hoje é muito bom para mim ter conseguido reunir grande parte desse meu conhecimento num método que tem ajudado as pessoas a alavancarem os seus resultados. Veja, de uma certa forma, se você ir vivendo ali com algum nível de responsabilidade pessoal, óbvio, né? As coisas vão acontecer na sua vida, é claro. As coisas acontecem na vida daqueles que sonham de noite e trabalham de dia. Mas você pode acelerar esse processo. E não tem nada de errado em acelerar, muito pelo contrário, né? O adubo é uma coisa boa para a planta crescer. A gente pode chegar nos Estados Unidos, no Japão, porque o processo de transporte do mundo se acelerou, né? A gente hoje não tem mais só o a pé, a roda foi criada e depois dela uma série de invenções que facilitaram a nossa vida. O propósito da vida humana é evoluir. Então, do jeito que a gente está aqui, né, para crescer as duas asas, né, da sabedoria e da moralidade, vamos desenvolver essa mente. Você tem um potencial absurdamente inexplorado. E eu quero aqui justamente dizer que você pode ir muito além do que você pensa. Não é por uma ganância, falta de humildade. Por favor, esquece isso. É um compromisso em você ser o melhor que você pode. É um compromisso em você continuar sendo co-criador desse universo e principalmente da sua vida. É um compromisso com o seu livre-arbítrio. Conseguir as coisas na vida da gente não é uma questão de merecimento. Você já recebeu todas as bênçãos, você está aqui vivo, você conseguiu a vida. Você é uma pessoa saudável, você tem sonhos, você já tem tudo, você só precisa aprender a ir lá buscar o que é seu. Eu gosto muito de algumas analogias e metáforas que ajudam a gente a compreender as coisas. O Paul Stoltz é um cara que agora em 2010, ele lançou um livro chamado Consciente de Adversidades, onde ele estudou essa capacidade humana de superar limitações, de avançar, né? Superação de limites. E ele estudou pessoas que sobem montanhas, os alpinistas, né? E inclusive cegos, um alpinista cego que conseguiu escalar o Everest. Com ajuda, é óbvio, mas ele conseguiu. Então ele estudou as pessoas e ele identificou que existem 3 grupos de pessoas: os desistentes, os campistas e os alpinistas. Os desistentes são 10% das pessoas, talvez você já me viu falar isso em outros vídeos. Acaba que cada um tem algo que a gente repete, né? Porque a gente nunca sabe se a pessoa está chegando pela primeira vez, então é muito importante você saber qual é a minha linha de raciocínio aqui contigo. O desistente é aquela pessoa, 10% da humanidade são de desistentes, segundo ele,
Pessoas que vão desistir, não é diante do desafio, elas já desistem, elas nem começam, elas nem tentam, elas são muito arragadas no vitimismo, elas colocam toda a responsabilidade delas no outro, né? E então 10% é de desistente. Eu acho que você não deve ser desistente de forma alguma, senão você nem estaria aqui me assistindo, buscando ajuda para você, interessado nesse assunto. 80% das pessoas são campistas, pessoas que têm super potencial, que até começaram a subir essa montanha e por algum momento pararam na vida, estão ali acomodadas. E nós temos 10% de alpinistas, que são aquelas pessoas que faça chuva, né? Pode ser a tempestade que for, ela vai se proteger, ela vai parar, mas ela vai continuar. Então eu tô aqui para principalmente atuar com essas alpinistas, essas mulheres encorajadas que sabem o que querem e vão além e que podem estar aqui me assistindo sim, porque elas nunca param e elas não se acham, muito pelo contrário, as pessoas que avançam muito na vida só avançam porque têm humildade, porque elas sabem que estão sempre precisando aprender algo novo para o próximo nível de vida delas. Então talvez você está aqui me assistindo como uma alpinista já, mas você sabe também que uma alpinista continua, a montanha na verdade da vida, ela não para, né? Ela não termina, só termina quando morre. E talvez depois continua, mas não vamos falar disso agora. Mas eu tô falando muito também com as campistas, que são aquelas mulheres que sofrem dentro de si porque sabem que tem um potencial, inclusive sabem que tem propósito, elas sabem que tem missão, mas às vezes não conseguem atuar como deveriam, como gostariam. E não conseguem porque realmente não basta o sonho é incrível, sonha de noite, mas trabalha de dia. Mas também não é trabalhar de qualquer forma, a gente tem que ter propósito e a gente precisa ter método. O ponto da virada é um método para ajudar você a deslanchar, para você realmente sentir que você está no verdadeiro caminho, aquele que você sente que você está encaixada, a sensação de encaixe no mundo que às vezes falta na gente e que a gente perde muito tempo na vida enquanto não se sente assim, cara, esse aqui é meu lugar, essa aqui é a minha turma. Tudo bem, o mundo é o lugar de todos nós somos turma um do outro, mas eu sei que você está me entendendo. Existe um grupo de pessoas que trabalham com o que você gosta, que pensam com o que você gosta, que quando você se conecta com essa esfera, você se sente muito você. E não tem mais nada de horrível nessa vida do que você não se sentir de fato conectado com a sua essência. É viver pela metade. Eu não quero que ninguém viva pela metade. Eu tô aqui para te ajudar a tirar a poeira dos seus sonhos, a mergulhar no autoconhecimento, a ter compromisso e responsabilidade com você. Não é só um canal de informação. Informação você tem no Google. É um canal de ajuda. Porque eu sei que para a gente conseguir principalmente os primeiros passos, que depois você encontra seu caminho, principalmente nos primeiros passos, é muito importante você ter uma ajuda. E todo o conteúdo, todos os exercícios, as técnicas, tudo que eu vou trazer aqui para vocês é para que seja ajuda na sua vida. Então, antes de continuar, decida. Comece agora a exercer o poder da decisão na sua vida, para que realmente você acelere os seus processos de realizar. A única urgência desse mundo digital tão louco que a gente tem que ter é a urgência realmente de viver com muito significado esse presente que é a nossa existência e todo esse compromisso que uma pessoa viva tem com ela e com o outro. Nós vamos pensar aqui individualmente e coletivamente, porque esse é um grande ponto da virada. Aí que você chama o seu verdadeiro poder. E eu quero dividir agora com vocês o que eu tenho certeza que é o princípio para você fazer uma virada extraordinária na sua vida, que eu chamo de começar a gostar mais de você. Exatamente isso que nós estamos falando de autoestima. Esse desafio, humano de conseguir ter uma autoestima fortalecida, inclusive um grande desafio feminino. Por tudo que culturalmente a gente sabe que a mulher sofreu de invalidação, nenhum discurso nessa tangente agora, um dia com certeza, porque é um assunto que eu considero muito importante, mas em linhas gerais, o desafio da mulher desenvolver autoestima
por uma questão cultural que invalidou tanto o potencial da mulher. Porque o que é autoestima? É você reconhecer o seu valor, ponto. Autoestima, ela é um estado de valor. Porque assim, na vida de uma mulher, vamos focar aqui no público feminino, que é o meu público bem especial. Na vida de uma mulher, nós vamos ter muitos altos e baixos. Nós vamos acertar e errar, né? A gente vai pisar na bola, a gente vai ser brilhante, as coisas vão acontecer, nós teremos aí os desafios que a vida impõe e às vezes você vai lá pro chão e se sente péssima, mas mesmo nestes momentos difíceis, você não precisa deixar de ter autoestima, que significa reconhecer o valor que você tem. Pronto, vamos colocar essa frase aqui como nossa meta. Autoestima, reconhecer o valor que eu tenho. Porque veja, às vezes eu tenho uma blusa que você adora, uma blusa bonita, e que você pode eventualmente colocá-la dobrada numa mala para fazer uma viagem. E aí essa mala vai ser socada para lá, vai ser jogada para cá, vai embolar de um lado, vai embolar do outro, vai virar uma bagunça, aí você vai pegar a sua blusa em um determinado momento para usar e ela vai estar absolutamente amarrotada. Horrível. Mas ela continua sendo sua blusa. Você sabe que é só aquela blusa linda, aquela blusa que você ama. Você sabe que é um momento que aquela blusa passou, que fez com que ela ficasse daquele jeito. Mas você sabe que ela é a sua blusa maravilhosa. Então, na vida da gente é assim, a gente vai de vez em quando passar por momentos que nós vamos ficar absurdamente amarrotados, tristemente sofridos, né? Desacreditados, momentos. E reconhecer que além desses estados internos que a gente tem de acordo com as experiências, o seu valor não muda. Eu falei da blusa, mas tinha um vídeo que passava há muitos anos, assim, quando começou a compartilhar vídeo em internet, essas coisas, do cara que amassava uma nota de 50 reais, eu não lembro agora, e ele falava que a nota amassada ou abertinha, lisinha, ela continuava tendo o mesmo valor. É a mesma coisa com a gente, não importa a fase que você esteja passando, aprender a reconhecer que você tem valor é o princípio da autoestima. Outra coisa que ajuda você a construir sua autoestima, já que se você não gostar de você, você sabe, né? O mundo não gosta de você se você não gosta de si. É uma questão óbvia, porque tudo é vibração e energia. Se você está vibrando insatisfação com você mesmo, é difícil alguém lá fora ver o valor que você tem. Papai e mamãe vão ver, filhos, né? Às vezes o marido, ou por um tempo, porque se você começa a se desvalorizar, as pessoas à sua volta também vão começar a te desvalorizar. Agora, num processo de você construir uma carreira sólida, de você lidar bem com parceiros, com colegas de trabalho, com clientes, as pessoas elas compram muito mais, às vezes, quase sempre, né? O indivíduo do que o próprio produto. Então, se você passa confiança, porque você se sente confiante e você realmente tem um bom produto ou serviço, é quando as coisas começam a deslanchar na sua vida. Tem uma outra explicação legal para você desenvolver sua autoestima, que eles falam que a autoestima é uma conta matemática, que é o quanto de positivo menos o quanto de negativo eu vejo em mim. Se o resultado for positivo, sua autoestima tá boa. Tem até um exercício muito simples que você pode fazer em relação a essa técnica para você reconhecer como está a sua autoestima. Pega uma folha, divide ao meio e escreve aqui meus pontos positivos e do outro lado meus pontos negativos. Se o resultado for mais pontos positivos, seu estado de autoestima tá bom. Se for mais pontos negativos, você tá com a autoestima abaixo da média. E aí você tem que reconhecer o que está por trás de tanta autoinvalidação. Se são coisas reais ou se são coisas imaginárias. Se você está mais colocando foco nas suas dificuldades e nos seus pontos cegos e nas suas fraquezas, que são importantíssimas de serem reconhecidas, senão você não muda. E a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para falar sim do seu potencial, mas temos que reconhecer a limpeza que você tem que fazer em vários padrões de comportamento que não te impulsionam, padrões de pensamento que te limitam, né? Crenças que estão boicotando sua vida. Atitudes que não combinam mais com uma pessoa vitoriosa que você quer ser. Então tem que reconhecer a lista dos seus pontos negativos, tem que ter coisa ali. Senão você também pode estar vivendo numa bolha de perfeição que ninguém é. Nós estamos aqui num processo de desenvolvimento, ninguém chegou
perfeito. Nós estamos aqui buscando a melhoria, né? Que perfeição também é demais. Mas enfim, tem que aparecer ali o que você precisa melhorar. Óbvio, né? Não seja uma pessoa que vive na ilusão. Agora, os pontos positivos, quando eles estão também reconhecidos, te fortalecem. Faz esse exercício, ele é tão rápido. Uma vez eu atendi uma cliente que, na verdade, esse exercício é tão poderoso que não serve só para a questão da autoestima. Ela estava com um problema muito sério com o marido dela. Ela tinha uma birra terrível com uma coisa lá um jeito dele pensar, sabe? Que era do cara, sabe? Ele era daquele jeito e no fundo nem fazia mal pra ninguém, eu sabia, mas ela implicava. E aí eu falei, faz uma lista aí, coloca aqui todos os pontos positivos do seu marido desse lado e coloca do outro lado os negativos. Aí do lado negativo, ela só conseguia ver aquele defeito lá que pra ela era terrível. E aí quando ela acabou, ela se assustou, né, com o disparate, né, o desequilíbrio, e eu falei, então tá, o dia que você tiver certeza que ele é esse cara incrível aqui, rasga a folha. E aí ela acabou rasgando a folha na hora. Muitas vezes a gente faz isso com a gente, né? A gente pega algo do nosso perfil para Cristo, não é assim que a gente fala? Pega para Cristo. E você fica ali se maltratando, né? Ou então você reconhece que não tá legal, mas também não faz nada para mudar. Então não adianta nada. Percepção muda tudo. Então você precisa perceber seus gaps, né? Suas falhas, mas também reconhecer todo o seu valor para conseguir fôlego para começar a mudar a sua vida. Outra dica para você conseguir resgatar sua autoestima. Outra coisa que é importante você começar a fazer, você por você, tá? Não precisa buscar fora não, você faz por você. É se autoelogiar mais. Os norte-americanos fizeram uma pesquisa com crianças há muitos anos, na década de 80. Eles colocaram fones, tipo um microfone assim, né? Que eles pudessem ouvir tudo que as crianças ouviam. E eles identificaram que até os 8 anos de idade, uma criança ouve em média mais de 100 mil nãos. E para cada 7 nãos que ela ouviu 2 sims. E é uma coisa que eu acho que os pais ainda não mudaram, né? Às vezes a gente fala muito no intuito de proteger não para os filhos. Eu tenho um marido muito legal nesse sentido. Eu tenho uma enteada, né? Então eu vi ele fazendo isso com a minha enteada. E hoje, eu procuro fazer isso com o meu filho junto ao meu esposo, que é encorajá-lo nas aventuras que ele quer ter na vida. Eu lembro que essa minha enteada pequenininha queria subir uma vez, estava num sítio assim, ela queria subir na árvore e estava perigoso. E meu ímpeto, até maternal, já foi falar, não, desce daí, você vai cair. Ideia de proteção. Ele falou, não fala isso, deixa ela experimentar. Olha que interessante, ele chegou perto dela e falou assim, você quer subir na árvore? Eu quero, papai. Eu te ajudo. Então, é muito diferente você criar uma pessoa assim, encorajando. Inclusive, falando aqui no aspecto feminino, me lembrei de outra pesquisa aqui para falar com vocês. Também foi feita uma pesquisa com pais de meninos e pais de meninas. Uma pesquisa desenvolvida por uma psicóloga que queria observar se a forma que os pais impulsionavam homens e mulheres era parecida. E aí ele colocou, essa psicóloga fez uma sala com vários desafios, tipo esses brinquedões assim que as crianças sobem, descem e tal, rampas e etc, né, altura, coisa envolvendo altura, túnel. E aí entrava o papai e a mamãe do menino, e aí tinha que passar pelo circuito. E o que os pais faziam do menino? Vai lá, campeão, vai lá, guerreiro, sobe, você pode! E impulsionavam o menino a subir, descer e passar no túnel e se sentir o vencedor. Como os pais não sabiam do que se tratava o teste, eles eram muito autênticos, assim, na forma que eles criavam os filhos. Aí entraram os pais das meninas, pai e mãe de meninas. E aí, quando eles viam aquela sala, eles interpretavam aquilo como perigoso e na hora que a menina começava a subir, a bebezinha lá começava a subir, né, a rampa, o pai e a mãe com as mãos do lado, assim, quase que segurando a criança, falando, cuidado filha, princesinha do papai, hein, cuidado, vai devagar, oh! E aí ia passando toda aquela falta de confiança para a menina. Essa pesquisa é muito reveladora sobre muito de como as mulheres foram também criadas. E eu tô te falando isso para ser um incentivo para você olhar também para dentro da sua casa, caso você seja mãe, como é que você cria, como é que você acredita mesmo no potencial, né, das meninas e também no dos meninos. A gente não quer preterir ninguém, a gente só não quer que isso se repita, impulsionar desde criança essa segurança e essa autoestima que a mulher também consegue desempenhar coisas que envolvem desafios, aventuras, né?
porque é na base que a gente começa a criar a casca do eu consigo ou não. Então esse excesso de nãos na vida de todos em geral, eu fiz uma enquete no meu Instagram e realmente a maioria das pessoas responderam, 67%, que do que elas se recordam, elas ouviram muito mais não do que sim na infância. Então para você equilibrar essa conta, você deveria começar a fazer pelo menos uns 7 elogios para si por dia. Se você foi uma criança que também ouviu muitos nãos. E por favor, hein, gente, não tô aqui repreendendo pais e mães, porque todos faziam na melhor das intenções. Nossa obrigação agora é, tendo esse conhecimento, mudar a próxima geração. Porque os nossos pais já deram grandes saltos em relação à geração dos pais deles. Enfim, o autoelogio, ele é uma atitude muito inteligente, porque é você colocar um olhar e uma vibração positiva sobre si mesmo. E é muito legal você fazer na frente do espelho. Também uma técnica tão antiga, você já deve ter ouvido falar, mas talvez não fez por vergonha, sozinha. Por que não fazer? Por que não fazer? E o que elogiar? O que for genuíno, o que você sentir que é um elogio digno. Elogiar alguma coisa da sua performance naquele dia, alguma atitude que você teve, uma ação. Elogiar alguma coisa da sua aparência que você gosta. Puxa, meu cabelo tá bonito hoje. Olha os meus olhos, minha boca. Ai, adorei as minhas unhas. Por que não? É um elogio sincero. Elogiar a forma com que você se comunicou ou conseguiu lidar com algum problema daquele dia. Elogiar a sua vontade de melhorar. Reconhecer isso. Puxa, eu não atuei da melhor forma, mas eu quero fazer melhor da próxima vez. Então eu quero te pedir, o correto seriam 7, mas eu quero te pedir um elogio sincero por dia, para você começar a harmonizar essa balança interna de nãos e sims, né? E começar a ficar melhor através da sua própria responsabilidade com você mesma. Combinado? Essa questão da autoestima, da importância da autoestima, não é uma coisa só que eu acho e sinto, isso foi estudado. O Andrew Carnegie contratou há muitos anos, né, o famoso Napoleon Hill, que estudou as pessoas de sucesso. O Andrew era um homem muito rico, mas ele decidiu que não queria deixar só dinheiro após a morte dele, ele queria deixar um legado, que seria encontrar uma fórmula de sucesso que pudesse ser compartilhada com todas as pessoas, porque nem ele sabia por que onde ele colocava a mão aquilo virava riqueza, aquilo dava certo. Então ele contratou o Napoleon Hill, que era um jovem muito inteligente, para estudar pessoas brilhantes. Ele estudou por 25 anos, Napoleon Hill, 16 mil pessoas, para tentar encontrar algum método em comum a quem era brilhante. Dessas 16 mil, 1.000 eram milionárias, e das 1.500, além de milionárias, eram pessoas de muito prestígio, muito felizes, realizadas em sua família, tinham boa saúde. Então ele focou muito nesse grupo, né, que conseguiu ter essa performance tão bacana na vida. E ao estudar essas pessoas, ele descobriu primeiro que o que diferencia uma pessoa de muito sucesso de uma pessoa que não consegue o que quer na vida são coisas muito pequenas e sutis. São centímetros, se fosse numa escala, que diferencia, né, uma pessoa que ascende muito profissionalmente na própria vida e outra que tem muita dificuldade. E a primeira coisa que ele identificou nesses 500 que eram milionários e muito realizados em suas vidas, que contribuíam, que eram pessoas boas, a primeira coisa era que todos tinham uma boa autoestima. Eram pessoas de muita segurança e confiança em si. Então, honestamente, você honrar a si mesmo e honrar o seu talento, sabe? Honrar o seu dom. Às vezes você está insatisfeito com alguma coisa da roda da sua vida, alguma área de relacionamento, área física, você está às vezes se queixando de alguma coisa que não está como você gostaria, sempre vai ter. A roda da vida nunca está girando perfeita, não cai nessa ilusão, né? A gente sempre vai estar com uma área puxando mais a gente e outra segurando mais a gente. Enfim, talvez tenha algumas áreas que você não está bem. Normal, ok, mas conecte-se com o seu talento, com o seu diferencial, sabe? E reconheça o valor que isso tem para você conseguir, de uma forma mais harmonizada, saber que você realmente pode ir esses centímetros a mais. O que eu quero dividir com vocês aqui ao longo de todos esses vídeos que a gente está começando hoje a postar aqui no YouTube para vocês
é o que vai ajudar você a ir nesses centímetros que farão toda a diferença na sua vida. Não é nada tão grandioso, mas que quando feito, faz toda a diferença. E a última estratégia de hoje que eu quero compartilhar com vocês para você conseguir resgatar a sua autoestima é lidar com o cabelo embolado. Como assim lidar com o cabelo embolado? Não estou falando desse cabelo aqui, né? É uma analogia. Eu estou falando do cabelo embolado da vida. O que é isso? Não sei na adolescência de vocês, mas na minha adolescência eu tive muitos episódios do cabelo embolado aqui embaixo. Quando eu comecei a realmente tomar conta de mim, eu falhei em algumas coisas. E às vezes, o dia que eu não lavava o cabelo, eu penteava por cima e aí ficava um bolo aqui embaixo, que no dia que era, o dia seguinte que eu tinha que tomar banho e lavar o cabelo, era muito creme que eu tinha que colocar e muito tempo que eu ficava para desembolar aquele cabelo. Meu Deus do céu, eu lembro da minha mãe falando: você não acabou esse banho? Eu tô acabando, de tanto que eu tinha que ficar devagar porque eu não queria quebrar meu cabelo. E eu ficava com muito cuidado desembolando aqueles fios. E eu perdia tanto tempo e eu não entendia, né, como que eu podia evitar aquele trabalho todo. A vida da gente tem muito cabelo embolado. Então a vida é uma coisa maravilhosa que você ama, mas você sabe que tem muitos grunhos ali de cabelo com coisas que você ainda não teve a paciência de ir lá tirar. É muito importante você lidar com conflitos não resolvidos na sua vida. A gente não concluir as coisas e não ter acabativa, às vezes deixa a gente com a sensação de fracasso. Sim ou não? Fala honestamente. Bom, eu sinto sensação de fracasso quando eu me proponho a fazer e não termino, ou uma coisa que toda hora chama minha atenção, puxa minha energia, algo ligado normalmente ao passado, né? Não precisa ser um passado tão distante, às vezes um passado recente, mas onde tem um cabelo embolado, não tem um fluir ali. E um episódio que me chocou muito na adolescência, nessa época do cabelo embolado, eu até queria saber, gente, se vocês também tinham essa história, ou se era só eu, louca, que tinha esse cabelo enrolado. Eu tinha uma vizinha que ela tinha um cabelo mais crespo, grosso, bem encaixado do que o meu. Então, quando o dela embolava, era pior ainda. E um dia ela chegou em casa, a mãe descobriu a quantidade de nós e ela levou no salão, a mulher não conseguiu desembolar e aí ela teve que surucar o cabelo da menina. Ela chegou com aquele corte de Joãozinho em casa, assim, e ela chorava muito, essa garota, e eu também fiquei muito assustada porque pro nosso padrão de menina, aquele não era o cabelo que a gente queria, inclusive ela não queria. E aí eu falei, cara, nunca mais eu vou deixar o meu cabelo embolar, porque eu não quero que a minha mãe faça isso com o meu cabelo. E aí ver a história dela mexeu tanto comigo que eu realmente nunca mais deixei meu cabelo embolar. Se acontecer de eu andar de moto ou pegar um vento numa praia e meu cabelo embolar, já me dá uma agonia e eu quero ir lá desembolar porque eu sei o trabalho que dá e a consequência que dá o cabelo embolado. Então eu tô te falando isso pelo seguinte: talvez tem muitas coisas na sua vida que estão realmente como cabelo embolado. E aí não é só uma técnica simples que eu vou te mostrar agora. Ah, faz isso que desembola. Tem alguns caminhos, eu vou falar vários ao longo dos nossos vídeos aqui, mas às vezes, dependendo do embolado, é um processo terapêutico, né? É um grande curso de autoconhecimento, é uma ajuda mais profunda que você vai ter que ter. Mas também reconhecer, falar, senão aqui eu preciso desencruar isso aqui agora, isso aqui precisa voltar a fluir na minha vida, tá preso, não balança. É um grande passo para você começar a resgatar a sua autoestima também, porque te traz controle. Te traz domínio, você vê. Mesmo que agora eu não vou te dar especificamente uma técnica para você desembolar o cabelo da vida, eu vou te dar no próximo vídeo já uma técnica bacana. Só relata aí, só escreve aí o que você sabe que precisa resolver para a vida de fato fluir mais.